O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplaude a palavra de Deus, filho. Pode ir sentando. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. De novo, te amo, Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Levanta tua mão e declara isso. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo
filhos, a primeira leitura de hoje, presta atenção no Padre. Não tire a tua atenção agora. A primeira leitura de hoje me chamou muito a atenção. É a história da luta de Jacó com o anjo. É o capítulo 32 de Gênesis, versículos de 23 a 33. O texto começa dizendo que era noite. Jacó estava fugindo de Esaú, seu irmão. Estava sendo perseguido. De noite ele vai para o Val de Jaboque. Val significa a parte mais rasa de um rio, do rio Jaboque. Esse rio, ele é um afluente do rio Jordão. Ele atravessa toda a família e todos os seus bens. Mas depois ele fica sozinho. Então nós temos aqui dois dados. É noite e Jacó estava sozinho. Essa é uma realidade, filhos, que todos nós vamos passar na nossa vida. Então vejam, ele estava sozinho e era noite. Sabe, esse texto da primeira leitura, ele é como se fosse o exemplo da luta de todo homem, que muitas vezes na sua dificuldade, que muitas vezes no meio dos seus problemas, que tantas vezes nas tempestades da vida, se sente sozinho. Se sente sozinho quando você está numa crise matrimonial. Se sente sozinho quando você deu tudo para educar teus filhos e chega uma certa idade, você não consegue mais acrescentar na vida do jovem e ele começa a te ignorar. Você deu tudo para ele, você trabalhou, você gastou tempo, você passou noites em claro com ele e simplesmente às vezes os filhos ignoram os pais. Isso traz uma dor para o coração do pai e da mãe horrível. Talvez seja o sentimento mais profundo de solidão, porque quando nasce um filho, o pai e a mãe a todo instante querem proteger de alguma forma. Porque o filho é o bem mais precioso que um pai e uma mãe têm. A maior riqueza que um casal tem é quando chegam os filhos, é o fruto da sua alegria, é o fruto do seu amor. Seus olhos brilham. Quando alguém faz um bem para o filho, parece que está fazendo para a própria pessoa. Mas em algum momento da vida o pai e a mãe vai carecer, vai passar por um momento de uma solidão profunda. Esses momentos de noite da nossa vida, sabe? Esses momentos de solidão que todo homem passa. Essa crise existencial que toda pessoa passa. Às vezes é a crise no trabalho. Pessoas que passam por longos períodos sem conseguir um trabalho, sem conseguir trazer o sustento para sua casa. Passa por esta solidão profunda de uma noite que parece que não vai ter fim. É verdade ou não é, meus filhos? Dá a impressão que a gente está vivendo um sonho que nunca vai terminar, um sonho que nunca acaba, uma coisa que parece que não tem fim. Sabe de uma coisa? Todos nós temos nossas noites escuras. Todos nós temos as nossas noites de solidão. Enfim, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que te revele qual é essa situação da sua vida que você está passando, que você se sente sozinho. Mas o texto bíblico diz uma coisa, que em determinado momento aparece um homem e se coloca em luta com Jacó. E Jacó vai passar essa noite inteira lutando com ele, lutando com ele, lutando com ele. Sabe, este homem que apareceu, ele é um anjo. Os anjos são espíritos puros e Deus pode permitir que eles ganhem forma humana. Por exemplo, o anjo Gabriel, quando aparece para Nossa Senhora, ele ganhou forma humana. Estão me entendendo?
São muitas histórias de aparição de anjos que eles aparecem em forma humana. Então, dessa forma, apareceu um anjo para Jacó ali. Deus sempre aparece nas nossas noites escuras. Deus sempre aparece quando nós temos problemas. Deus sempre faz brilhar a sua face quando nós estamos no escuro. Quando nós olhamos para situações da vida e a gente não consegue, olhar solução para isso. Só que tem uma coisa, aquele que não tem fé, ele simplesmente desanima nas suas lutas. Ele não vai perseverar na luta. Por quê? Porque ele cai no desespero. E quando ele cai no desespero, o desespero paralisa ele, ele não consegue fazer mais nada. Nada. Gente, impressionante. Fazem 17 anos que eu lido com pessoas. E é impressionante quando as pessoas entram em desespero. Uma vez eu acolhi uma senhora na minha paróquia. E ela estava em estado de choque, porque tinha acontecido um acidente com seu filho. Literalmente ela ficou paralisada, não havia que eu segurava as mãos dela. A gente dava água para ela e ela não saía daquele estado de choque, sabe? O que leva a esse estado de choque? O desespero. Na nossa vida, muitas vezes, nós acabamos caindo, nesse desespero que não deixa a gente enxergar nada. Você não consegue enxergar nem humanamente as tuas forças, quanto mais espiritual. Geralmente, quem cai no desespero é porque não tem uma espiritualidade forte. E aí não consegue enxergar onde é que Deus está. Porque não tem olhos para ver, para enxergar o sobrenatural. Mas para o homem que tem fé, ainda que você esteja sofrendo, você se mantém de pé, você se mantém na perseverança. Jacó passou uma noite inteira lutando, sabe por quê? Porque ele foi perseverante. Ele passou uma noite inteira lutando porque ele acreditava na graça do seu Deus. E quando ele percebe que é um anjo, ele diz assim: eu só saio daqui se eu receber a minha bênção. Filhos, às vezes nós desanimamos muito rápido das nossas lutas. O que o Senhor nos convida é sermos pessoas de vida de oração que persevera na oração todo dia, na oração de súplica. O catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que uma das formas de oração querida pela igreja é a oração de súplica. É esta oração, quando nós pedimos algo para Deus, que às vezes a gente está sofrendo a demora de Deus, nós podemos pedir a Deus através da nossa súplica, e nós podemos mover o coração de Deus até nós. Está entendendo? Sim ou não? Querem ver, padre, como que o senhor pode me explicar isso? Atos dos Apóstolos vai dizer, estão prestando atenção? Muito bem. Oração do que mesmo que eu estou falando? Ah, que certinho, hein? Vamos lá, oração de súplica, vamos. O que é uma súplica? Você já suplicou alguma coisa para alguém? Doutor, você já suplicou o amor da doutora? Já? Alguém já fez uma súplica de amor aqui? Gente, vocês não são românticos, não? Não, Jesus amado, Jesus, Maria e José, água fria, remédio é, não é? Já, né, Miranda, né? O que é uma súplica? É pedido. A súplica é aquele pedido de necessidade. Tem uma passagem bíblica que diz que era meia-noite e chegou um vizinho, chegou visitas na casa de um homem, e ele não tinha pão para dar. Evangelho. Ele pegou e bateu na casa do vizinho à meia-noite e pediu: ei, vizinho, me dá pão. E o vizinho não abriu, e ele continuou insistindo até que o vizinho acordou e deu pão para ele. Isso é a súplica. Atos dos Apóstolos vai nos contar que Pedro foi preso e colocaram 4 turnos de guarda vigiando ele. Enquanto Pedro foi para a prisão, a comunidade cristã começou a suplicar a Deus em profunda oração. Suplicava que Deus agisse. E o que acontece? Deus manda um anjo na prisão e abre a porta da prisão para que Pedro pudesse sair.
O que aconteceu aqui? Deus escutou o quê? A súplica do seu povo, estão entendendo? Paulo e Silas foram aprisionados também, justamente por conta dos fariseus. Foram colocados na prisão e os dois passaram a noite inteira rendendo louvores a Deus. Cantavam hinos e súplicas espirituais. Está vendo? Súplicas espirituais. O que acontece? Um terremoto abre as portas da prisão. Pode ser que você esteja aprisionado por uma maldição na tua vida. Pode ser que você esteja aprisionado dentro do teu coração. Pode ser que você se aprisionou a alguém por um apego e você já não se acha mais digno de amar e nem de ser feliz na tua vida. É necessário suplicar a Deus para que Deus mande um anjo na tua vida para te desacorrentar, para abrir as cadeias da tua vida, para que você seja livre. E nessa noite essa palavra está vindo para ti, porque o Senhor quer te libertar. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Sabe, filhos, a nossa súplica, ela chega ao coração de Deus e move a mão de Deus para nós, move o olhar de Deus para nós. Então o que eu gostaria nessa campanha de São Bento que nós estamos fazendo é que nós olhássemos para ele. Por que São Bento era um santo tão poderoso? Porque ele tinha intimidade com Deus. Gente, esse homem passou 3 anos de pura perseguição. Pura perseguição. Existem coisas que são espirituais na nossa vida. Me permitam falar aqui algo que eu percebi esse fim de semana. Primeiro ano que eu cheguei na paróquia, na primeira festa junina, se eu não me engano, eu estava com um problema no ciático. O segundo ano, que foi o ano passado, quando chegou a nossa festa aqui, eu tive um quadro de burnout e eu não estava bem das pernas também, eu mal conseguia ficar na festa. Esse ano eu cheguei com tudo, estava empolgadíssimo. Falou, eu vou passar o sábado o dia inteiro. Fiquei à noite umas 2 ou 3 horas dando bênção e tirando foto com todo mundo. Domingo, minha coluna estava travada e a minha perna. Tudo bem, eu fiz um esforço físico, mas eu me pergunto, esse esforço físico que eu fiz nunca foi suficiente para me paralisar. Percebe que sempre na festa junina acontece isso, e é o momento que eu recebo tanta gente de fora que quer ouvir o padre, que quer tirar uma foto e quer escutar uma palavra. Era um momento que Deus tinha para que eu pudesse evangelizar, mas o demônio estava querendo me parar. Se vocês prestaram atenção no evangelho de hoje, um homem estava endemoniado com um demônio que não deixava ele falar, ele era mudo. Sabe, muitas vezes o demônio, ele quer calar o evangelizador, ele quer barrar a obra de Deus, porque ele sabe que se o padre falar, se o padre evangelizar, se o padre olhar com os olhos de Jesus, se o padre abençoar com a mão de nosso Senhor, se o padre abraçar com o mesmo abraço de Jesus, muitas almas vão se converter, como nessa festa muitas pessoas foram tocadas por Deus, está entendendo? Não brinque com aquilo que é espiritual, porque a todo instante o maligno está querendo nos paralisar. Só que eu não posso parar diante disso. Por quê? Porque eu tenho um Deus que me ama, eu tenho um Deus que está ao meu favor. Então assim, eu fiquei, no domingo eu fui 2 horas, descansei, eu voltei para cá, muitos momentos eu não conseguia andar, mas eu estava aqui, e eu fiquei aqui até o fim, e essa festa foi glorificada por Deus, porque foi a melhor festa que nós já tivemos na nossa paróquia. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Porque talvez você hoje dizendo assim, é o fim, não dá mais, eu não consigo mais lutar, eu não tenho mais jeito. Sabe, irmão, eu quero te dizer uma coisa, levanta a tua cabeça, porque Deus sempre coloca um anjo para estar junto de você. O que você deve não é se curvar diante da dificuldade, mas é levantar a tua cabeça e dizer para o teu problema, olha, eu tenho um Deus que está do meu lado, eu tenho um Deus que trabalha em meu favor. Eu não sei qual é a hora que eu vou receber esta
graça, mas eu sei que em algum momento, em alguma hora, a graça de Deus vai ser derramada na minha vida, e eu não vou desistir enquanto eu não receber a bênção que Deus tem para mim. Não desista, porque Deus tem uma bênção para a tua vida. Não desista, porque Deus tem uma obra para a tua vida. Não desista, porque Deus tem uma obra para a tua família. Você não veio aqui à toa, você veio aqui para sair deste lugar cheio da graça de Deus. Mas uma coisa que eu gostaria que você saísse é daqui convencido de que nós temos que rezar, que nós temos que jejuar, porque a nossa oração move o olhar de Deus até nós. Deus é sempre bom. Por isso eu cantei essa música hoje. Ele é sempre bom. Sabe, meu pai é um homem como qualquer outro, mas meu pai sempre tentou defender os filhos. Sempre. Meu pai virava um guerreiro quando fazia qualquer coisa com um dos filhos dele. Sabe, se os homens são capazes de fazer isso, você já parou para pensar o que Deus é capaz de fazer por você? Filho, você não é filho do acaso. Você é filho de Deus. Queria que você olhasse para o lado e dissesse para essa pessoa que está do teu lado: lembra de uma coisa, você não é filho do acaso, você é filho de Deus. Você é amado por Deus. Sabe por que eu estou querendo te dizer isso? Para que você caia na real, que se nós fazemos o bem, Deus é capaz de fazer muito mais, e Ele tem desejo de fazer por você. Você crê nisso? Dá aquela salva de palmas linda para nosso Senhor. Vai ficando em pé. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo eu cantarei a bondade. Segura um pouquinho aí. Coloca a mão sobre o teu coração e lembra de um momento agora que Deus agiu na tua vida. Lembra de um momento que você estava passando por uma dificuldade e que Deus, Ele manifestou a graça dEle na tua vida. Lembra aquele momento de enfermidade que você passou, que você não sabia como sair, e de repente Deus proveu algo na tua vida, um médico, uma medicação, aconteceu algo sobrenatural, foi Ele que estava agindo na tua vida. Lembra aquele momento que você precisava de uma graça momentânea e você clamou por Deus e Ele te atendeu. Sabe, Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele não te esqueceu. E hoje, quando Ele passar aqui na hora do Santíssimo, eu gostaria que com essa mesma confiança que você teve lá atrás, você se lançasse aos pés dEle em súplica e clamasse que Ele voltasse o olho dEle, os olhos dEle para você, para te favorecer. Agora, se você está grato a Deus, levanta a tua mão mais alto que você puder e canta de coração para Ele. Nós vamos declarar isso: és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade